Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET 3, na nossa temática da semana 3 falaremos sobre marcos históricos da educação ambiental. Bem, a visibilidade no cenário mundial. A questão ambiental demorou muito até alcançar a visibilidade no cenário mundial, pois o meio ambiente era visto como uma temática menos relevante perante os problemas sociais, culturais e econômicos. Porém, as discussões só alcançaram atitudes políticas com os primeiros sinais de degradação da natureza, em meados da década de 60, após muitas denúncias de movimentos ambientalistas. Embora os primeiros registros da utilização do termo educação ambiental datem em 1948, no encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza, em Paris, os rumos da educação ambiental começam a ser realmente definidos a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, onde se atribui a inserção da temática da educação ambiental na agenda internacional. Em 1975, lança-se em Belgrado, na então Iugoslávia, o Programa Internacional de Educação Ambiental, no qual são definidos princípios e orientações para o futuro. 5 anos após Estocolmo, em 1977, acontece em Tbilisi, na Geórgia, a ex-União Soviética, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, cuja organização ocorreu a partir de uma parceria entre a Unesco e a então recente Programa do Meio Ambiente da ONU, chamado de PNUMA. Foi desse encontro, firmado pelo Brasil, que saíram as definições, os objetivos, os princípios e as estratégias para a educação ambiental que até hoje são adotados em todo o mundo. Outro documento internacional de extrema importância é o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado pela Sociedade Civil Planetária em 1992 no Fórum Global, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como a Rio 92. Esse documento estabelece princípios fundamentais de educação para sociedades sustentáveis, destacando a necessidade de formação de um pensamento crítico, coletivo e solidário de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade e diversidade. Estabelece ainda uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental e a sustentabilidade. Aponta princípios e um plano de ação para educadores ambientais, enfatiza os processos participativos voltados para a recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. Daí surgiu também a Agenda 21, documento concebido e aprovado pelos governos durante a Rio 92, e é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governo e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. Além do documento em si, a Agenda 21 é um processo de planejamento participativo que resulta na análise da situação atual de um país, estado, município, região, setor e planeja o futuro de forma socioambientalmente sustentável. Ainda no âmbito nacional, a iniciativa das Nações Unidas de implementar a década de educação para o desenvolvimento sustentável de 2005 a 2014, cuja a instituição representa uma conquista para a educação ambiental. Ganha sinais de reconhecimento de seu papel no enfrentamento da problemática socioambiental, na medida em que força mundialmente a sustentabilidade a partir da educação. A década da educação para o desenvolvimento sustentável potencializa as políticas, os programas e as ações educacionais já existentes, além de multiplicar as oportunidades inovadoras.
Os impactos ambientais da mineração afetam os ambientes hidrológicos, atmosféricos, além da biosfera, dos solos e das formas de relevo. A atividade mineradora consiste na extração de riquezas minerais dos solos e das formações rochosas que compõem a estrutura terrestre. Trata-se, assim, de uma das mais importantes atividades econômicas, tanto no Brasil como em todo o mundo, com destaque para o petróleo e o carvão mineral. No entanto, é preciso ressaltar que essa prática costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. Os impactos ambientais da mineração são diversos e apresentam-se em diversas escalas, desde problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções. Portanto, conhecer esses problemas causados e a minimização de seus efeitos é de grande necessidade para garantir a preservação dos ambientes naturais. Entre as principais alterações das paisagens e impactos gerados pela mineração, podemos destacar a remoção da vegetação em toda a área de extração, poluição dos recursos hídricos superficialmente e subterrâneos pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios, contaminação dos solos por elementos tóxicos, proliferação de processos erosivos, sobretudo em minas antigas ou desativadas que não foram reparadas pela empresa mineradora, sedimentação e poluição de rios pelo descarte indevido de material produzido não aproveitado, como rochas minerais e equipamentos danificados, poluição do ar a partir da queima ao ar livre de mercúrio, muito utilizado na extração de vários tipos de minério, mortalidade de peixes em áreas de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos das minas, evasão forçada de animais silvestres previamente existentes na área de extração mineral, poluição sonora gerada em ambientes e cidades localizados em torno das instalações, embora a legislação vigente limite a extração mineral em áreas urbanas atualmente, contaminação de águas superficiais, doce e salgada pelo vazamento direto dos minerais extraídos ou seus componentes, tais como o petróleo, né? E desses diversos estudos ambientais indicam que muitos materiais gerados pela mineração são rejeitos. Estes, muitas vezes, erroneamente são descartados de forma irregular. Na produção de ouro, por exemplo, 99% de todo o material produzido não é aproveitado, sendo muitas vezes depositado de forma deliberada no leito de rios ou em áreas onde as águas da chuva escoam para a sedimentação de cursos d'água. Na extração do cobre, por sua vez, menos de 1% do que é extraído costuma ser devidamente aproveitado, ao passo que o restante é lixo. Os impactos ambientais gerados pelas atividades mineradoras são hoje um dos principais desafios do território mineiro, devido ao processo de escavação e das barragens de contenção dos rejeitos de mineração. Assistimos estarrecidos dos últimos anos um cenário de desolação e terror. A grande expansão das indústrias extrativistas exigiu uma intensa exploração dos recursos minerais, superando em grande escala a capacidade de reposição, gerando prejuízos irreparáveis e ao esgotamento das jazidas. Os minerais têm valor comercial, mas nem sempre a exploração de uma jazida é economicamente viável à manutenção da vida, visto que as condições inapropriadas da exploração do minério podem ser a causa de doenças e devastação da fauna e flora das áreas próximas às mineradoras. Entretanto, serão necessárias leis trabalhistas e ambientais mais rígidas para promover a reflexão que considere a vida dos seres vivos e a preservação do meio ambiente como um bem maior.
Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra crianças trabalhando em uma mina de ouro na Tanzânia, né, podemos observar exploração de trabalho infantil, né, onde você não vê nenhuma forma de segurança ali com relação à utilização de EPIs, de uma roupa adequada, de capacete, né? E esse trabalho aí, assim, principalmente em mineração, é um trabalho onde há um envolvimento de muito risco, né? Desde uma contaminação não só por doenças, né? Como também uma contaminação por elementos químicos utilizados para a separação dos minerais. Aqui a gente pode observar, né, outra imagem aí, né, sobre os impactos da mineração, né, onde nós temos essas máquinas, né, consideradas de grande porte, né, onde elas, além da retirada da cobertura vegetal e do horizonte ali, da camada do solo, onde de certa forma é fértil, né, para o desenvolvimento de vegetação de pequeno ou grande porte, é retirado esse horizonte orgânico, né? E também a compactação, uma vez que essas máquinas já são consideradas máquinas de grande porte e pelo peso que elas transportam. Né? Com isso, uma área que foi ocupada por uma mineração é um ambiente que, de certa forma, foi totalmente desolado e dificilmente vai conseguir recuperar aquela área para que se volte ou até mesmo próximo ao do que foi um dia. É certo que as atividades mineradoras são essenciais para a economia brasileira, porém, a apropriação dos recursos naturais deve ser estabelecidas com políticas públicas que garantam a proteção ambiental e diminuam os riscos oferecidos a populações que vivem nessas áreas. Infraestrutura, cuidados com a saúde e educação precisam ser priorizados. As mineradoras devem garantir o exercício de suas atividades, melhores condições de trabalho, como salubridade, equipamentos de proteção, desenvolvendo assim medidas que efetivamente amenizem os danos, tanto ao meio ambiente como também ao ser humano. Apesar do óbvio, né, como Bento Rodrigues, né, o distrito de Mariana, em 5 de novembro de 2015, teve o seu território destruído pelo rompimento da barragem do Fundão, né, da Samarco Mineradora. Os rejeitos de minérios inundaram toda a área, destruindo a vegetação, contaminando o solo, os recursos hídricos, prejudicando a pesca, levando à morte de 18 pessoas e deixando várias famílias desabrigadas. Tem algumas medidas que consideravelmente foram ignoradas, né? Essas medidas que evitariam tal desastre foram ignoradas, ações que priorizassem a vida e o meio ambiente subestimadas. O que se viu foi uma atividade lucrativa provocando um impacto no meio ambiente. O resultado foi um dos maiores desastres socioambientais do Brasil e o maior do mundo no setor da indústria mineradora. Como se não bastasse, em janeiro de 2019, a barragem Córrego do Feijão se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais também, levando no mar os rejeitos de inúmeras vidas, né? O que vimos mais de uma vez foi o maior desastre trabalhista ocorrido no território brasileiro. Famílias castigadas pela falta de normas de fiscalização e cumprimento de leis que não tiveram a importância devida para que tal fato não acontecesse novamente. As sirenes não tocaram, as vidas foram silenciadas e a dor da injustiça social ganha ecos cada vez mais fortes. Diante dessas considerações, né, é importante mencionar que a atividade mineradora é, de toda forma, de vital importância para as sociedades.
mas isso não significa, no entanto, que ela deva ser realizada pela maneira não planejada e sem a devida fiscalização de suas instalações. É preciso, pois, promover medidas para o correto direcionamento do material descartado e a contenção da poluição gerada pelos elementos químicos. Além disso, torna-se necessário pensar na utilização sustentável dos recursos minerais, a fim de garantir a sua existência para as gerações futuras. Então, pessoal, essa foi nossa aula, né, da semana 3. Um abraço a todos aí e até a próxima.